Eu estou participando de algumas reuniões no plano espiritual sobre o tema, vamos chamar assim, mudança de era, mudanças dos tempos, não é? Nós estamos tendo muitos encontros, eu estou tendo muitos encontros para isto. E uma das minhas missões encarnatórias, acredito que a principal delas, é ser testemunha. O que são testemunhas? Pessoas que vivenciam algumas experiências para compartilhar com outras pessoas, que é o meu caso. Vamos lá. Essas reuniões vêm focando as mudanças que nós vamos passar. Porém, entre as mudanças que já se iniciaram, se completarem, esse período de transição que estamos atravessando, se estivermos com a mente aberta, se estivermos acompanhando o que diz a espiritualidade, se estivermos também, paralelo a isso, acompanhando o que diz os cientistas, passaremos esse período de transição com menos desconforto, com menos intranquilidade. Estamos ali, bem no foco, bem no meio do período de transição. Esse período que nós estamos atravessando começou no ano de 1988. Em 1988, o planeta Terra entrou numa frequência de se abrir mais para o universo. E de lá para cá, se tem alguém aí que está com a mesma idade que eu, foi uma febre assim, de se estudar a espiritualidade, de se estudar esoterismo. Foi uma coisa bem assim, no mundo inteiro. No Brasil, a gente estava saindo de uma ditadura que nos ensinou muito ali, nos botou muito nas mãos das religiões, não é? Começou, talvez de uma forma mais caótica, mas logo na sequência começou a ser, foi um período assim, muito forte. Pesquisem sobre isso. E o ano de 1888 é um marco do que nós estamos vivendo agora. Não é esse período de transição. Então, vejamos. Em 1988, essa abertura que o planeta Terra, por diversos fatores, inclusive a sua posição mesmo, não é? Dentro desse espaço enorme que chamamos de universo, que se abriu e abriu portais, se posicionou de uma forma onde ficou mais fácil ou menos difícil enxergarmos as visitas das naves espaciais. Esse foi um período fortíssimo, não é? Fortíssimo. Mas, como tudo que abre para a luz, também abre para a sombra. Em 1988, bem como essa abertura luminosa, também houve uma abertura extremamente sombria. E ali, cada um de nós foi escolhendo o nosso viver, os nossos pais, não é? Eu já estava com alguma idade, já estava adulta, já não dependia das escolhas dos meus pais. Mas algumas pessoas ainda dependeram, não é? E ali entramos em corredores energéticos entre luz e sombras. E estamos vivendo até hoje dentro dessa costura. É óbvio que se nos ocuparmos um pouco mais em conhecer, em estudar a anatomia do corpo sutil, o autoconhecimento, vamos passando por esses períodos cada vez mais no luminoso e cada vez menos no sombrio. Porém, se vamos tocando a vida de qualquer jeito, não é? Os campos eletromagnéticos externos é que vão nos magnetizando. Quem tem autoconhecimento sabe escolher, né? Escolher o que quer, como quer. Enfim.
E de lá para cá é esse movimento que a gente vem vivendo. Aí, em torno do começo do ano 2000, 2004, 2005, a mudança do eixo da Terra começou a trazer algumas repercussões também para nós aqui. Não é? Vivemos de lá para cá, haja visto quantos terremotos não já aconteceram, tsunamis, não é? Tremores de terra em lugares nunca antes, como é o caso aqui do Brasil, que não se tinha histórico, que agora as pessoas estão sentindo bastante. O crescimento das águas. Eu me lembro, em Caixa-Pregos, na ilha de Itaparica, na Bahia, eu vi o mar crescer. Né? Eu vi o mar comer quintais, eu vi o mar arrastar casas, eu vi o mar crescer, vi o mar esquentar, vi os peixes sumir, vi os crustáceos sumirem também dos manguezais. Não é? Na Bahia tem muito hábito de se comer caranguejo, siris, e isso começou a desaparecer. E quando apareciam, eram pequenininhos, não é? Naquela insistência do povo de... Como não tinha, o que encontrava, pegava logo, não deixava nem os bichinhos crescerem. Eu vi as ostras desaparecerem, eu vi os mariscos sumirem. Eu me lembro de criança, era uma diversão que minha mãe fazia, levava a gente para catar o marisquinho com a colher na ilha, assim naquela areia, lama dos rios, e fazia aquele balde, minha mãe fazia aquele arroz de marisco quando chegava em casa. Eu vi os mariscos sumirem. Eu vivenciei muito esse movimento. E desde essa época que eu já estava estudando as mudanças climáticas e o que aconteceria. Se tem algum aluno meu aí antigo, de 1994, 95, acompanhando essa live, vai se lembrar naturalmente desses temas que eu falava lá no 94, 95, né? De como estaríamos vivendo aqui em 2019, em 2024, nesse período que nós estamos atravessando. Porque a espiritualidade sempre me mostrou como seria esse processo de transição apocalíptica e o que aconteceria. Naquela época, há mais ou menos uns 30 anos atrás, ainda em 94, 95, quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, quando eu abri minha clínica em São Paulo, eu falava dessa poluição, as pessoas ficavam assustadas. Ai, será, Lu? Ninguém é louco bastante para fazer isso. E em São Paulo, na ilha de Itaparica, eu assisti o que assisti. Em São Paulo, eu assisti a fuga da garoa, não é? A mudança climática acontecendo também. Dessa época tem a Consentina aqui no chat falando que lembra sim de você trabalhar nesses temas. Não é? E agora nós estamos fazendo este encontro aqui. Eu falava na minha sala de aula, e com 30, 40, 50 alunos. Hoje nós já estamos aqui com 2.700 aparelhos ligados. Então, imagino que eu estou falando, claro, estou falando para muito mais gente. Então, a gente vai fazer um estudo junto aqui para a gente poder, pessoal, passar esse período de transição de uma forma... A ideia é essa, não é? É a gente... Como eu falei, vai lá ver se o que a Lu está falando faz sentido, também isso é importante, não é? Para a gente poder atravessar esse período com menos problemas.